Ei, povo! Tô aqui para gravar esse vídeo como prometido, para falar quanto a gente gastou para viajar pela Grécia, né? Por 2 meses. Então, a gente fez um trajeto que em vários vídeos eu mostrei, né, com camper, o desenhinho. É uma região que ela se chama Peloponeso. E aqui na Itália eles chamam de a pata de cachorro, porque tem quatro. Você olhando no mapa, ela faz um desenho tipo a pata de um animal, porque são 4 dedos, né? Se fosse 5, talvez chamassem de pata do homem. Mas, brincadeiras à parte, a gente fez esse trajeto, que é um trajeto que os camperistas, né? Quem vive viaja de camper, que acho que na Itália a gente não fala motorhome muito, não usa falar motorhome, fala camper. Então, os camperistas, eles fazem essa rota no verão, né? Ou quando aqui está terminando, no caso, o inverno, ou iniciando o inverno, para correr um pouquinho do frio, a gente usa fazer esse tipo de viagem, né? Ou o sul da Itália. Como eu e Beppe, nós já tínhamos feito o sul da Itália, a gente decidiu partir da Sicília, a gente partiu diretamente para a Grécia. E encontramos amigos ali, nosso interesse teria sido mais de a Turquia. Mas como nós conhecemos um casal que disse que na Grécia era muito lindo, que valia a pena, a gente resolveu então partir para a Grécia. E, como eu falei, os gastos, né, que a gente faz são de alimentação, o gasóleo, que seria o diesel, né, no Brasil. E mais o que, amore? Bar, ristorante, Bar, restaurante. traghetto, la prima cosa, né? Então, para atravessar, porque a gente com o carro, dependendo do tamanho do carro, a gente paga um valor para atravessar na balsa. Então, nós com esse camper, que ele tem uma medida de 5,60, nós pagamos, Per 4,54, 4,70. nós pagamos 470 euros, andata e Ida e retorno, volta. ida e volta. Então, 460 euros. Gente, a gente coloca assim, o valor do diesel, mas se uma outra pessoa for fazer o mesmo tipo de viagem, não podemos considerar. Por quê? Ah, sim, esqueci de falar que quando a gente estava em uma determinada localização, nós decidimos ir até Atenas, porque era a cidade que a gente vai na Grécia, não vai em Atenas, né? Inclusive a ilha, porque no meu pensamento de brasileira, era que a Grécia era toda feita de casinha branca com azul, né? Mas só tem uma ilha, ou seja, a gente atravessa para a Grécia. Para atravessar para essa ilha, teria que fazer um outro tragueto, uma outra balsa. Então, para ir nessa ilha, que é a ilha a ilha, amore, que tem as casitas. Santorini. A ilha de Santorini é a ilha onde tem essas casinhas brancas e azuis, mas a gente decidiu não fazer esse. Tem a ilha também de Greta, que. A ilha de Greta, gente, eu não sei em português se é esse nome também, mas que também é muito conhecida, que a gente também não fez. A gente fez só uma ilhazinha que a gente fez, que a gente estava numa parte, né, ali da Grécia, e a gente atravessou porque era bem pertinho, e também o outro lado era o lado mais assim, mais movimentado, mas esse lado de cá onde nós estávamos não tinha nada. Todo mundo que chegava ali atravessava, então nós deixamos o camper, né, o motorhome ali estacionado, e a gente pegou essa balsa e fomos a pé passear nessa cidade, que foi muito, muito gostoso. Se não me engano, porque tem vídeo aqui, né? Se não me engano, era Piros que se chamava essa ilha mais movimentada. E era um trajeto bem curto para se fazer, acho que eram 15 minutos de balsa. Mas então, a gente não pode considerar uma outra pessoa, um outro tipo de carro, outro tipo de. A gente procurou parar nas praias, né, mais bonitas, que são, na realidade, são todas, porque a água da Grécia é uma coisa espetacular. Mas na Puglia também a gente viu, aqui na Itália, um mar que não. Nossa, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, na Puglia. Aliás, em Sardenha eu tinha visto, mas de qualquer maneira nas ilhas, né? Mas não deixa desiderar
a parte do sul da Itália em relação às praias, né? Se a gente for à Grécia só para ver aquele mar transparente, aqui na Itália não precisaria ir na Grécia para isso. Então, os gastos vai depender de quanto a pessoa roda. Supermercado, o que que a pessoa come? Eu não como carne, o Beppe come pouquíssima carne. Então, assim, quando a gente tem uma vontade de comer uma coisa diferente, por exemplo, a gente vai no restaurante, mas também é raro, porque aqui tem tudo. Então, não é nosso interesse, né, ficar tendo gastos com restaurantes. Mas você vai num lugar, de repente você quer conhecer uma comida típica da região ali, ou a gente sente saudade de uma pizza, por exemplo. Então a gente tem esse tipo de gastos, né? Mas não podemos considerar os nossos gastos como os gastos de todo mundo. Nós podemos dizer que nós tínhamos notícia de que a Grécia era muito barato, tudo muito barato. Não foi isso que a gente encontrou. Inclusive, antes de viajar, nós fomos ao supermercado e o Beppe queria fazer uma compra. Eu falei, não, vamos comprar nada não. Se lá é barato, lá a gente compra. Para que viajar com peso, né? Que a gente compra muito, muito. A gente come feijão em lata. No verão a gente faz, né? A gente lava o feijão da latinha, tira aquele caldo e tempera com cebola e sal e azeite de oliva e a gente come aquilo como uma salada. Então, no caso do Beppe, quando ele quer acrescentar um tono, mas a gente não encontrou esses preços assim como tinham propagandizado, como tinham feito propaganda. Então, gastos de gasóleo, vamos começar então, a gente já falou do gasto do traghetto, né? Da balsa. Poi ci sono anche i pedaggi e i parcheggi e fa parte sempre del trasporto, né? E ci sono então, altri 25 pedaggi, autostrada. Gastamos 50 euros de pedágio e autoestrada. Por quê? A gente também não costuma fazer esse tipo de estrada. A gente procura fazer a estrada sem o pedágio. Porque, primeiro, que a gente aprecia mais a beleza dos lugares. A gente passa por lugarzinhos que, se a gente fizer autoestrada, a gente não vê, a gente não passa. Então, a gente prefere fazer sempre as estradinhas até chegar aonde a gente está indo, no caso. Dentro do custo, né? Então, a gente gastou 50 euros com o estacionamento, mas de 2 meses nós gastamos 50 euros com isso. Poi Gasolio. comida. No, prima c'è il gasolio, né? Ah, então, de diesel nós gastamos 289 più 160. Gastamos 450 euros de gasóleo e de volta de 2 meses. 2 meses. E poi Supermercado. Supermercado. Então vou 2 falar meses. o que a gente gastou de supermercado lá em 2 meses. De 2 meses. Então, de 2 meses nós gastamos 650 euros. Tá tudo anotadinho, a gente só não somou Dopo facciamo la um somma mês com o totale. outro. Depois a gente vai falar E poi ci que a sono gente bar, gastou em ristorante, pizzerie, tutto quanto. Então, bar, restaurante, pizzaria, comer fora alguma coisinha, um café, 290 euros. Sempre 2 meses, né? Sempre de 2 meses. bom, Sim, outra coisa. No nosso caso, a gente tem o bujão de gás de 5 litros. E na Grécia... 5 quilos. 5 quilos. E na Grécia é muito difícil a gente encontrar gente que só enche de gás essas botilhas que a gente tem. Esses botijões, né? Mas a gente conseguiu encontrar. Então a gente fez o gás também. A gente fez 2 vezes. 30 euros. 30 euros. Então, Come na Itália. Que a gente achou até, como é que se fala? Mesmo preço daqui da Itália. Então não foi caro, foi 15 euros cada uma, né? 15 euros cada uma, 30. A gente fez também uma nota ali de despesas variadas, ou seja, Beppe cortou cabelo, várias coisas, mas não vem ao caso porque não é quem vai viajar para a Grécia não vai cortar, vai procurar, de repente corta o cabelo no seu país e depois viaja, então. Mas a gente fez um número telefônico que custou 13 euros. E ela tinha muita... A gente dividia entre nós dois. Então, deu pra gente... A gente já fez isso quase já no segundo mês, se não me engano, né, amor? No segundo mês? Primo mês? Não, é primo mês. Então, a gente fez esse número de 13 euros com a Vodafone. E
a gente usufruía nós dois, dava para gastar bastante, porque tinha 100 giga. 100 gigas de internet. Então, assim, foi super bom a gente ter feito isso. E aconselho a quem for para lá também fazer logo, procurar esse tipo de oferta, né? Porque quando a gente tem um número da Itália que vai para lá, a gente é como no Brasil, a gente paga como roaming, a gente paga bem caro para poder utilizar o excedente, né? No caso, a gente viaja, tem acho que 6, 7 gigas, 10, 12 às vezes, mas convém a gente chegar lá e já procurar uma promoção para fazer um número de telefone. 4 tipo. Beppe agora está fazendo a soma de tudo para a gente poder ver quanto a gente gastou e falar aqui para vocês. Mas foi uma viagem assim que a gente não gostou muito da Grécia porque o fato de não poder se comunicar com facilidade, a gente achou meio, a gente não gostou muito. Mas depois que a gente saiu, e a gente sentiu saudade também, era como se a gente tivesse ilhado, né? Agora que a gente está, depois que a gente voltou e tudo, a gente valorizou o fato de ter conhecido a Grécia, as praias, as pessoas que a gente conseguiu fazer amizade, porque a gente encontrou 1, 2, 3 casais de italianos que também estavam viajando em motorhome e a gente fez amizade com eles. Então, o total desses 2 meses deu 2.050. 2.050 euros. Um pouco più di 1.000 euro mês. Um pouquinho mais de 1.000 euros, pouco mais de 1.000 euros ao mês. Agora, a gente tem que colocar nisso tudo aí o fato do motorhome ser nosso. Então, a gente não sabe dizer, né? Digamos que se alguém aí decide vir para a Itália e alugar um motorhome para fazer esse tipo de viagem, a gente não sabe quantificar quanto pode ser um aluguel de motorhome. Não, mais ou menos. Teve uma época que a gente, por exemplo, um casal que nós conhecemos em Portugal, eles tinham alugado um motorhome a 40 euros ao dia. Mas Portugal é bem mais em conta do que a Itália. Fora da época também, ou fora da temporada, né? Era em Portugal, não era verão em Portugal, não era o verão em Portugal. O clima era bom, a gente conseguia até, não, tomar sol não conseguia não, porque estava friozinho. Não era frio, mas era para brasileiro, era friozinho. Não dava pra gente ir pra praia tomar sol. Ho parlato ieri con mia sorella, sai cosa Roberto voleva fare il camper, voleva noleggiare il camper per quest'estate, per le bambine e tutto, che avevamo parlato quando sono andato lì, di 10 giorni. Agosto però. Se tu falassi in portoghese já ficava registrado. Agosto, 10 giorni, 2.000 euro, Cioè. Por 10 dias. Então, em 5 pessoas. Ele está dizendo que o cunhado dele verificou esses dias agora, verificou quanto que custava alugar um motorhome para 5 pessoas, para ele viajar com a esposa e as netas. E por 10 dias, 2.000 euros. 2.000 euros. E aí a pessoa vai pagar o diesel, porque vai andar, por conta da pessoa e a comida. Mas 2.000 euros por 10 dias. Nossa, em agosto. A gente até, assim, em agosto que é período... Alta temporada. É alta temporada aqui na Itália. Eu já até pensei da gente alugar esse camper aqui, mas a gente não confia, porque as pessoas não têm o cuidado que a gente tem. Então a gente prefere não alugar. No máximo empresta para nossa filha e nosso genro para poder eles darem um passeio, mas colocar para alugar a gente não tem coragem. Então é isso, gente. A viagem para a Grécia foi ótima. Nesse sentido de lugares lindos, maravilhosos. Conhecemos pessoas também, né, que fizemos amizades. E esses foram os nossos gastos. Para nós não é tão difícil a gente fazer um tipo de viagem assim. Por quê? Nós não temos o gasto de um aluguel de uma casa, nem apartamento. A gente não tem esse tipo de gasto. A gente, quando tá aqui na Itália, a gente está no motorhome. Então, a gente procura também não ficar parado. Tipo, a gente está na província de Verona, que nossa filha mora na província de Verona. Então, a gente, vamos começar a viajar. Vamos embora viajar, né? Quando a gente vem do Brasil, pega o motorhome e vai para algum lugar. Tipo, a gente fez todo o sul da Itália, a gente fez Portugal, uma parte, né, de Portugal. A gente não chegou aí da metade para cima. A gente ficou da metade para baixo, porque o período não
Se a gente viajasse mais para cima de Portugal, a gente pegaria frio. Então não valeria a pena, porque a gente sai daqui para evitar o frio. Fizemos a Grécia, né, Peloponeso, e a Sicília, toda a Sicília. Então, por exemplo, na Sicília a gente foi só na parte, como é que a gente chama no Brasil? Litoral. No litoral, né? A gente fez o litoral, a gente não entrou em cidades internas. Fizemos o litoral da Sicília, que como eu falei, que é por onde quem viaja em motorhome faz esse tipo de viagem, né? É lógico que tem muita gente, até falei pro Beto, tem muita gente que viaja nas partes internas da Itália, mas a gente ainda não fez esse tipo de viagem assim, não. A gente preferiu realmente fazer porque não era verão, né, altíssima temporada, então a gente preferiu, não, a gente pegou na Sicília. Sicília va luglio e agosto, ai ai. Na Sicília a gente foi alta temporada assim, inclusive dentro do motorhome era um calor do caramba. A gente até fizemos uma amizade com dois casais de Nápoles que eram espetaculares. Até hoje a gente tem contato. Mas era alta temporada sim. Mas é isso, então a gente procura não ficar parado, porque o espaço aqui é limitado. Então a gente procura viajar e aproveitar, né? Conhecer. Depois que a gente vai chegar na Itália, a gente vai vai conhecer algumas cidadezinhas mesmo de montanha, colina, que a gente não conhece. De Verona a gente vai fazer algumas cidades assim por perto, né, do Lago de Garda também, essa é a ideia, para a gente poder conhecer melhor. E a gente não está viajando para longe ainda, porque eu dei entrada na minha cidadania italiana. E enquanto não sair a cidadania, a gente está procurando ficar por aqui por perto, porque quando me chamarem para fazer o juramento, a gente precisa estar por aqui. É isso então, espero que vocês tenham gostado. Eu vi que muita gente prefere assistir vídeo da Itália do que da Grécia, mas é compreensível, né? Porque a maioria dos brasileiros são descendentes de italianos. Mas são experiências que a gente está deixando registrada para ficar para nossa história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se quiserem curtir e compartilhar, é isso aí. Um abraço.